Aqui estamos em mais um Católico Cê Sabia. Aqui é o Padre Felipe Neco. Padre Renan, uma alegria de novo estar com vocês. Estávamos com saudades já, né, Padre Felipe? O tempo passa muito rápido, poxa, né? A gente vai dar uma escapadinha e o negócio já passou 2 semanas, né? Quase 2 semanas, creio, nem sei já. Quase não deixaram o Padre Felipe voltar, hein? Estava em crise lá a situação, mas Não. conseguimos trazer ele de volta. Fui pois, aproveitar o Dia das Mães com a minha velhinha aí, com a minha mãe. Saí na sexta-feira aqui de Curitiba e aí a gente tinha gravado na terça-feira, se eu não me equivoco, e depois que foi sobre o Sagrado Coração, a festa que já falta já menos de um mês, e voltei na quarta-feira à noite, já bem noite. Só que o Padre Renan não estava, chegou ontem também aqui de Joinville, mas já estamos aqui de volta aqui nessa segunda-feira, dia 18 de maio. Nossa, já foi quase um mês inteiro, que eu creio que a gente gravou no dia 2, dia 3, já nem lembro. Mas já estamos aqui novamente. Eu tive, como eu falei, passei o Dia das Mães com minha mãe, foi bem bonito. Não saí de casa só uma ocasião para celebrar uma missa, foi bem bonita a experiência. A senhora Anitta, creio que ela não ouve certamente o nosso podcast, mas ela, no final desse mês, dia 27, se eu não me engano, ela vai fazer 100 anos para Renan. Imagina, ela se passou até, creio que a gripe espanhola, passou tudo, e aí tá a velhinha forte, pois com... Tem melhor memória do que eu. Ela lembra de mim pequeno e tal. Ela dizia que sempre via que eu ia ser padre. Eu não acho que isso seja muito certo, não, mas tudo bem. Ela diz, a gente acredita. Então tive oportunidade. Eu ia no final do mês para poder celebrar para ela os 100 anos, a missa dos 100 anos, mas acabou que todo esse tema do coronavírus e da pandemia não vai ser possível, também já não vão fazer nada, iam fazer uma missa, uma festinha, mas eu acredito que já não vão fazer nada, então eu aproveitei que eu já estava lá para o Dia das Mães, adiantei um pouquinho a festa, né? Então fui na casa dela, celebrei junto a uma filha, uma neta, e eu e minha mãe aí estávamos presentes. Mas foi bem bonito, foi bem singela a celebração, mas foi bem bonito aí poder celebrar esses 100 anos. Mas a velhinha tá lá firme e forte, lá, sem medo de coronavírus, sem nada, né? Então, se ela com certeza, como o Padre disse, não escuta, mas se alguém aí que está ouvindo esse podcast pode conhecer a senhora Anitta, manda um abração de nossa parte lá para ela. Sem dúvida, o episódio de hoje, o Padre Felipe vai falar depois, vai tratar muito também sobre essa confiança, né, nos momentos de medo. Então acho que também um exemplo dessas pessoas pode ajudar muito, né? Mas na verdade o que eu tenho mais encontrado é isso, né? As pessoas talvez mais idosas estão mais... Não sei, até minha mãe mesmo, ela fala, se tiver que morrer, vou morrer. Não, que isso? Mas espera um pouco. Mas não é essa a ideia, né? Minha mãe faz 72 anos esse ano, então já... Mas eu nem sei se minha mãe escuta, na verdade. Depois eu vou ter que mandar o link novamente para ela, se ela conseguir acessar e tudo. Mas também para minha mãe, claro, mando um beijão, um abraço aqui. Minha mãe querida, que, pois, graças em grande parte a ela aqui estamos, não? E o que você esteve fazendo por aqui, Renan? Porque eu soube que para onde você vai, pois já voltaram um pouquinho os trabalhos, né? Pois é, com a graça de Deus, eu trabalho na Diocese de Joinville, Santa Catarina. E ali o governo já decretou as aberturas da igreja, abertura parcial, né? Tem uma série de restrições, número de pessoas nas celebrações, distância entre uma e outra, higienização durante a celebração também, né, das mãos, o uso de máscara durante a Santa Missa, a idade das pessoas que podem acudir à Santa Missa. Então tem uma série de determinações, porém já temos algo do culto público, né? Então já estou por lá trabalhando na diocese, já celebrei as missas públicas, estive também com autorização dos párocos celebrando em algumas casas, né? Porque tem pessoas que não podiam ir à igreja e nos pediram para poder celebrar a Eucaristia nas casas, a gente levou a celebração nas casas e a unção dos enfermos a algumas pessoas. Então o nosso trabalho, dado que ali as medidas já foram um pouco mais acalmadas, digamos assim, mais tranquilizadas, né? As pessoas já estão um pouco mais tranquilas, até porque em Joinville realmente os casos são poucos, né? Temos que rezar pelo povo de lá, porque tristemente a mídia fala muito do Covid, mas fala pouco de outros casos, e lá tem um surto de dengue agora, Padre Felipe. Em Joinville o surto de dengue está muito forte e ninguém fala nada, né? Então vamos estar rezando também pelo povo de lá e todos esses povos que talvez são esquecidos em outros problemas, porque a mídia
nos causa muito pânico, né? Mas, enfim, já estou trabalhando, já estou na diocese atendendo, celebrando a todo vapor. Amanhã mesmo eu volto para lá, para Joinville, para continuar o meu trabalho e assim continuamos a nossa missão. Já que você já está falando nisso, pois é parte do tema também, né? Sobre o tema do pânico, um pouco da mídia e o trabalho que ela está realizando aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo. Pois já vamos passar um pouco desse início já de conversa fiada, não sei como que a gente chama desse período inicial assim, mas para já entrar diretamente no tema, que pois eu tenho bastante coisa para poder lhes falar e acredito que pois queremos pelo menos manter a meta de não passar 1 hora de podcast. Então eu espero, a gente passou, creio que 50 minutos é o máximo. Eu gostaria de dizer se não passar nem dos 45. Mas sim, pois como mais ou menos o Padre Renan falou, pois sim é um tema muito importante porque é um pouco da experiência que eu tenho vivido com as pessoas, não? Onde você sai, onde você conversa, o tema do Covid, da pandemia. Então, toda essa realidade do medo, não, que as pessoas estão vivendo, né? Tenho certeza que vocês lembram, no dia 27 de março, naquela sexta-feira, em que os católicos de todo mundo foram convidados a se unir espiritualmente ao Papa por meio da mídia, né, da internet, televisão, e ele presidiu esse momento de oração com a bênção Urbi et Orbi, que durou cerca de 1 hora, não, em frente à Basílica de São Pedro, com a praça vazia. Foi até mesmo a imagem que usamos nas redes sociais no podcast sobre os segredos de Fátima, que o Padre Renan pois, nos explicou. E creio que aqueles que puderam acompanhar ou posteriormente puderam ler, pois recordarão a homilia do Santo Padre sobre a tempestade acalmada do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4. E que ele tomou, né, a temática do medo. E é sobre esse tema que também nós do Católico Você Sabia, pois hoje queremos tratar com vocês e poder comentar um pouquinho. Já tenho visto diversos lugares comentando sobre esse tema. Para Renan, escutei outro dia um podcast novinho também, de 2 meninas incríveis do movimento Reino Cristo, que é o nosso movimento de leigos, a Isabela Rezende e a Juliana. Mando também um alô para elas aí. Eu escutei, e o podcast delas se chama Céu. É engraçado que elas falam bem-vindo ao céu. Falei, isso com esse tema de coronavírus dá até medo. Creio que eu vou rir. Título sugestivo, né? E ela falaram o tema daquele podcast. Era a pergunta, por que tens medo, né? Estive junto com a Isa na superação do carnaval, se vocês lembram também lá no carnaval que a gente comentou que eu estive no Sonhar Acordado, no superação. Ela também esteve por lá, então mandar um alô aí para elas aí também. Eu creio que a Isabela já alguma vez deve ter escutado algum dos podcasts, mas não sei se a Juliana. Também pois, vi no YouTube um vídeo do padre Jorge Miguel Martínez, que é um paraguaio, um padre sacerdote paraguaio, vídeos como não perder a esperança em tempos de confinamento, que ele comenta um pouco também sobre o tema do medo. Então eu gostaria de ver algumas ideias sobre o medo desde um aspecto antropológico, muito simples, muito rápido, ou seja, o que é realmente o medo. É algo bom, algo ruim? Podemos ter medo? Como vencer o medo? Não, um pouco essas ideias. E depois ver algumas atitudes necessárias frente ao medo. Essa é um pouco a ideia desse podcast de hoje. O medo, então, já entrando diretamente, é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Pois eu vejo um perigo, pois eu sinto medo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém. Não só nossa, mas podemos ter também medo também por outras pessoas. O medo é ainda antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Como eu falei, uma pessoa pode ter medo do que vai acontecer com ela mesma ou com outras pessoas. O medo também pode ser provocado por razões sem fundamento ou lógica racional. Então, não sei, né? Se você tem medo a um sapo ou a um grilo, pois um sapo talvez sim que é mais nojento, mas um grilo, talvez que pobrezinho do grilo só faz pular na grama, pois talvez seja algo mais irracional. É um medo, a pessoa sente, ela tem essa fobia, mas não é algo necessariamente irracional, não? A nossa cultura não só não nos preparou para enfrentar o medo, mas também nos ensinou a ter medo dele, a ter medo do medo. E por isso acredito que muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, reagimos
pois mal, reagimos de modo pois errado. Então eu queria pois dizer, o medo pode ser útil e bom ou não. E sim, pois ele pode ser útil e bom quando em três situações, não em três medidas, o medo é importante. Quando ele serve de aviso. O medo instintivo, que todos os animais têm, nos protege de situações perigosas, nos avisando do perigo e levando à ação. Quem tem medo de uma vaca ou de um touro vindo na sua direção, pois claro que vai se desviar do caminho, vai fugir, vai pular cerca, o que seja. E isso é muito normal, não? O medo também é útil, é bom, segunda, pois, o momento, segunda utilidade, é quando ele ajuda a evitar o mal. O medo das consequências negativas pode nos proteger, perdão, de fazer muitas coisas erradas. Quem não tem medo da prisão nem do castigo de Deus não tem problema em matar outra pessoa. Mas também eu tenho medo das consequências das minhas ações, pois isso também nos ajuda quando as consequências, claro, são para fazer uma ação má, pois isso também ajuda. E, pois, terceiro modo quando o medo pode ser bom, útil, é que ele nos leva a Deus. Às vezes, quando o medo é muito e a situação está fora de nosso controle, confiamos mais em Deus. Não medo, não do inferno, como muitas vezes as pessoas colocam, mas senão ao contrário. Meu medo de alguma situação que talvez está fora do meu controle, pois nos leva muitas vezes a confiar mais em Deus. O medo nos ajuda a lembrar que sem Deus estamos perdidos. Mas existe também os momentos, as situações na vida de uma pessoa em que ele é ruim, e também são três. O medo é ruim quando ele paralisa. A vida não pode parar por causa do medo do futuro. Não sabemos o que vai acontecer e não adianta ficar se preocupando com todas as coisas ruins que poderão acontecer em relação de algumas decisões que temos que tomar. O medo é ruim também quando leva a más decisões, a decisões ruins, porque o medo pode distorcer a realidade. Quem tem medo pode tomar a decisão errada porque só está pensando no medo que sente, não no que é melhor fazer. E o medo também é ruim quando causa desespero, ou seja, quando esquecemos de Deus e o medo destrói a esperança. Então, esses são um pouco essas ideias que eu falei do medo como sendo útil e bom, e quando sendo ruim, não? Quando paralisa, leva a más decisões e causa desespero. Então, diante dos nossos medos, na verdade nós temos duas opções: fugir ou lutar. Fugir, pois nos escondemos em um canto, talvez com ansiedade, com úlcera, com depressão, ou lutamos, fazemos um esforço e enfrentamos o perigo que está diante de nós. Ou seja, diante de uma situação de perigo, só restam realmente essas duas alternativas. Em princípio, lutar pode ser uma reação positiva, em princípio, mas isso não quer dizer que fugir seja necessariamente uma reação negativa. Tudo vai depender da situação e do nosso discernimento. Como eu coloquei o exemplo lá em cima, se tem uma vaca, um touro vindo correndo, eu não vou tentar lutar contra o touro, eu vou fugir do touro, não? Então, cada momento, cada situação, é preciso, através da virtude da prudência, analisar as situações e tomar a melhor decisão. Quando há uma situação de ameaça real à nossa vida, o medo não é uma reação patológica, mas de proteção e de autopreservação. Como eu falei, primeiro que, como é um sentido animal, que os animais também têm de se defender, então de sentir medo. Situações reais de perigo exigem, como eu falei já, discernimento. Mas o medo pode se tornar uma patologia, uma doença. O medo pode ficar tão preso, as pessoas podem ficar tão pendentes do medo que pode chegar a se tornar uma doença. É uma coisa que eu particularmente tenho que dizer que, claro, o padre falou de muitos tipos de medo e pode parecer até uma brincadeira o que a gente fala, mas o que eu falo, mas
Eu posso comentar que eu tenho medo, por exemplo, de sair de noite quando eu estou sozinho, sair no escuro. Às vezes eu vou fazer a minha caminhada, rezar o meu terço na noite e morro de medo. Fico olhando, parece que todo mundo está me perseguindo. É uma espécie, claro, é um medo muito superficial, diante de outros muitos medos que as pessoas têm hoje, né? Porém, é um exemplo de medo que pode se tornar um pouco, não sei, patológico, né? Eu fico pensando depois, meu aviso de que se a rua está vazia, mas eu fico olhando toda hora para trás para ver se tem alguém. Então, enfim, efetivamente, o medo pode ser algo positivo, de acordo com uma ameaça que nós temos, ter medo é algo necessário, porém também, nesse caso, é típico um exemplo que eu coloco, né, na minha vida, que que eu tenho um medo que pode ser algo patológico. Não tem ninguém na rua e eu olhando para trás, olhando para frente, olhando para trás, olhando para frente, porque estou com medo de que alguém, sei lá, me assuste ou alguma coisa, como já aconteceu que me assustaram, mas enfim. É algo de um medo que poderia ser algo patológico. Muitas vezes pode acontecer isso com a gente também na nossa vida um pouco mais, digamos, séria, né? Não uma caminhada que o Padre Renan faz à noite, mas nas nossas ações. E esse é o problema que nos paralisa. Com certeza o Padre vai aprofundar um pouco mais esse tema, né? Bem, e pois talvez já entrando como vencer o medo, que eu creio que talvez mais do que saber o que é o medo ou tudo, eu creio que o mais importante é como vencer o medo, porque eu creio que esse é o grande problema que as pessoas estão pois, vivendo talvez nessa situação hoje em dia. Então, como já falamos, o medo, um sentimento natural que pode, né, nos paralisar e levar a decisões erradas. Mas quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro. Podemos vencer, então, o medo confiando em Deus. É normal ter medo, mas precisamos decidir não deixar o medo estragar nossas vidas. Deus promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle. Nenhum fio da sua cabeça cai sem que o Senhor não saiba. Em Jesus temos esperança até nos momentos mais difíceis e assustadores. Dê de seus problemas a Deus e rejeite o medo. Em Filipenses, no capítulo 4, São Paulo vai dizer: não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Então eu acredito que aqui, em parte, está o grande problema de muitas pessoas no momento em que estamos vivendo dessa pandemia. A falta de confiança em Deus. A virtude teologal da esperança é uma virtude ausente na vida de muitas pessoas. Naturalmente, pois eu acredito que a virtude teologal da esperança é certamente a mais difícil de entender, de viver, mas quando não está presente na vida do cristão, então facilmente nos deixamos levar pelo desespero e o medo toma conta. E eu fico imaginando, e quem não tem a Deus? E quem está longe de Deus? Em que se agarra? E quantas pessoas hoje em dia estão vivendo assim, longe de Deus? Deus não é nada para eles. Então se entende mais ainda porque tantas pessoas vivem no medo, vivem no desespero. Sem Deus nada podemos. Então o medo naturalmente vai tomar conta. Tem uma história que Santa Teresinha conta no seu livro História de uma Alma, que uma visão que ela teve, me parece que estava chegando na casa e tinha que subir uma escada, e lá em cima na escada ela viu como que a figura de dois demônios que estavam lá brincando e tal, conversando, mas quando viram ela se assustaram e aí caíram da escada, foram lá para baixo e ela ficou olhando e eles saíram correndo, né? E depois que saíram correndo, ela foi, buscou ver o que está acontecendo aqui, então ela entrou e foi ver onde eles estavam e eles como que estavam escondendo dela e fugindo dela. E claro, ela conta isso como uma visão de criança, mas já na sua idade adulta ela refletiu e disse o seguinte: Deus me permitiu aquela visão na minha infância para entender que as almas mais puras, aquelas almas que vivem com Deus no seu coração, os demônios fogem. Então, realmente me fez pensar justamente nisso que o Padre Felipe está falando, né? Quando temos Deus, não tem por que ter medo, porque até os demônios saem correndo daquela alma que está cheia de Deus. Eu acho que é para a gente pensar também nessa virtude da confiança que o Padre estava falando agora, que concordo plenamente que é uma das mais
difíceis, porém mais necessárias nos tempos de crise como agora. Eu gostaria até de trazer pois, uma parte dessa homilia que eu comentei da sexta-feira da Bênção Urbi et Orbi, que o Papa Francisco disse. Ele falava assim: a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos para que ele os vença. Com ele a bordo experimentaremos como os discípulos que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus. Fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. Pois eu creio que é bastante iluminador, pois esse parágrafo do Papa Francisco, não? E um pouco da atitude que ele fala, da atitude do mundo, da atitude dos homens hoje em dia, que querem, pois, anestesiar, pois, de Deus, das coisas que são importantes na vida, os homens. Então, pois, gostaria de apresentar aqui 4 atitudes necessárias diante do medo, que é o último tema, que é um pouquinho mais longo, junto com algumas coisas mais que quero complementar, mas algumas atitudes, pois essas 4 atitudes necessárias diante do medo. A primeira, procurar descobrir o que o medo simboliza para você. O Padre Renan falou que é a noite ali, escuro, caminhando. O que o medo representa para si. Acontece com o medo mesmo que com outros sentimentos. Quanto mais o negamos, mais poderoso ele se torna. Então é importante saber reconhecer de que eu tenho medo. Explorar o medo é a segunda atitude, não necessária. Descobrir o que está por trás dele. Desenvolver o sentimento de autoconfiança. E nesse ponto eu gostaria de acrescentar uma coisa que está marcado para mim, que é desligue sua televisão. Não veja notícias. As notícias hoje em dia só pregam o medo, o desespero. Não trazem nenhuma coisa boa. Ainda notícias importantes, até mesmo sobre a pandemia, sobre o corona, não vem com nenhum desejo de ser positivo, de ajudar as pessoas. Tudo é negativo na televisão. Desliga a televisão, não veja notícias. Não queira saber mais quem morreu, quem deixou de morrer. Reze, pois aqueles que têm a oportunidade, leiam livros que tragam esperança, leia a Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia, pois talvez agora seja o momento, a oportunidade que Deus está lhe dando para isso. Busque fazer outras coisas. Desligue a televisão. Não veja notícias mais. Porque isso é saber, pois reconhecendo o seu medo, pois explorar esse medo, saber, eu vou fugir, nessa ocasião eu vou fugir de querer saber mais. Isso é muito importante, não? Porque infelizmente os noticiários, os jornalistas em si não estão ajudando. Não estão simplesmente noticiando, estão propagando o medo. Isso não é bom, não é nada saudável para as pessoas. Depois, terceira atitude necessária, adquirir um sentimento de esperança. Sentimento que nos leva a olhar para o futuro. O sentimento, não, aqui eu falo do sentimento de esperança, nem tanto da virtude, não, considerando, pois, portador das condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos são enfrentados como contingências passageiras na marcha para um fim mais alto e de maior valor. Também é importante, não? Primeiramente, e talvez eu pense até talvez para aquelas pessoas que não estão firmes na sua fé, na sua confiança em Deus.
pois também cultivar o sentimento da esperança, de que vai passar, de que vai ser melhor. E o quarto, e não última, mas talvez mais ampla, pois não podemos não comentar, pois desenvolver a sua confiança em Deus. Só que não basta, como eu falei, o sentimento da esperança. Confiar em si mesmo não é suficiente. Confiar nos meios, nas realidades, pois que mais ou menos conhecemos, não é suficiente. Precisamos reconhecer que Deus está no controle e que vai estar contigo nos momentos de perigo. É necessária a virtude teologal da esperança, da confiança, não? Que é esperar os bens eternos, inclinação aos bens que não possuo, Deus como verdadeiro bem em plenitude no céu. Não vou falar tanto verdadeiramente da virtude da esperança, que pode ser todo um outro podcast, mas sim, não, para isso é necessária a oração. Opa, já chegou aí o galinho aí, né? Já vamos já pela metade aqui, mas vamos lá, seguimos aqui. Então, como eu dizia, pois é necessária a oração. Rezar. Quanto tens dedicado do teu tempo para a oração em todo esse período? E eu sempre falo nas minhas homilias, não só a oração de um Pai Nosso, Ave Maria, ou Glória, ou Credo. Não. Falar com Deus, abrir o coração a Deus. Suplicar a graça desse dom na própria vida. Como ter esperança nesse tempo? Manter a fé, conhecimento da verdade que permite esperar esses bens eternos. Reavivar a fé para aumentar a esperança, mantendo a paz, tranquilidade, frutos da esperança. Ainda que percamos tudo, até mesmo os bens do corpo, a minha esperança está em Deus. Eu acredito que talvez, pois para a sua oração se pode ajudar e ajuda muito, pois o Salmo 27, 26, em alguns 27, que é um salmo de confiança em Deus, intitulado em algumas Bíblias Confiança em Deus no perigo ou O Senhor me acolhe. Creio que na Ave Maria se chama O Senhor me acolhe. Uma só coisa pedi ao Senhor, só isto desejo, poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar seu santuário. Ele me dá abrigo na sua tenda no dia da desgraça. Ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Tenho certeza que vou contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, ser forte. Firme-se teu coração e espera no Senhor. São alguns dos versículos desse salmo tão bonito que pode nos ajudar para reanimar a nossa confiança em Deus, a nossa oração. E pois entramos aqui já na reta final aqui. Gostaria de só comentar talvez algum aspecto que talvez algumas pessoas comentam, não? Que mais ou menos o padre Renan também comentou em outra ocasião, creio que foi também no coronavírus, não? No podcast sobre o coronavírus, e pois gostaria de ressaltar aqui porque a fé não nega a razão, a prudência. Não é que acreditamos, esperamos em Deus e já não ligamos para mais nada. Algumas pessoas podem sim, reconhecendo a importância de confiar em Deus e de não temer outras coisas e pessoas, podem levar pois essa ideia ao extremo, não recusar talvez a tomar precauções normais em questão de segurança e saúde, afirmando que Deus talvez cuidará de tudo. A fé, porém, não é falta de prudência, e isso é importante ressaltar. Encontramos boas ilustrações nas mesmas escrituras, não? Neemias, que era um homem de fé, que governava por Jerusalém. Depois temos Paulo, quando vai para Cesareia, sobre a proteção de centenas de soldados, ele que estava sendo perseguido. E tantos outros momentos na Bíblia, o mesmo Senhor prometeu as necessidades de vida aos fiéis, não? Mas que os homens devem trabalhar para comer. Devemos orar ao Senhor pedindo proteção, ao mesmo tempo mostrando o bom senso para trancar as portas antes de dormir, para nos cuidarmos. Quando sofremos de alguma enfermidade física, devemos fazer as nossas súplicas a Deus e aproveitar a ajuda dos médicos e outros profissionais que entendem mais da saúde do que nós. A presença da fé não é ausência da razão, da prudência. Mas acredito que essa não é a atitude da maioria das pessoas. Minha experiência tem sido, mais bem, o contrário. Tenho encontrado pessoas tomadas pelo medo. Pessoas desesperadas, realmente desesperadas.
fruto da agonia em que estão vivendo, da incerteza, do medo da doença, medo da morte. Já vivem sem esperança e quem não tem esperança já não busca mais. Já não tem a esperança sobrenatural e tem perdido também a esperança humana. E quantas pessoas, talvez mesmo de alguns dos que estão aqui escutando, pois talvez já estejam nessa situação, falado já com várias pessoas, sofrendo profundamente ansiedades, depressões. Outra menina do Sonhar Acordado comentava que eu também compartilhei até um artigo no Facebook ontem, creio, falando sobre a realidade dos suicídios, não? Que essas coisas não estão sendo contabilizadas. E quantas pessoas estão vivendo realmente nessa falta de esperança? Eu percebo que também a minha experiência como o Padre Felipe conta é um pouquinho assim, né? E a gente percebe como já os antigos clássicos diziam que a virtude está no meio, né? No equilíbrio. O famoso termo equilíbrio é muito necessário. No início dessa crise toda, quando se decretou que as igrejas fossem fechadas, muitas pessoas vinham falar para nós como é possível, porque os padres não são como antes, porque os padres não sei o que, os padres já não querem dar a vida pelo povo. E agora que já passou tempo com as igrejas fechadas, passa do outro lado. Né? Como é possível que os padres fechem as igrejas e não confiem em Deus? Então, mais ou menos essa crise nos está mostrando que nós estamos caindo numa armadilha da sociedade, da mídia e de muitas outras camadas da nossa vida social também, de dois polos, de oposições. Ou você é sumamente confiado em Deus e Deus vai te curar e você não é temerário para nada e você não tem medo de nada e não se cuida e sai na rua de todos os modos e vai para todos os lugares porque você confia cegamente e plenamente em Deus. Ou você fica em casa e não sai para nada porque tem que cuidar, que está perigoso, que está não sei o quê. Então, gente, a gente está caindo num extremismo, né? Ou você confia cegamente, ou você vive com medo e não tem nenhum tipo de confiança. Que difícil, né, Padre Felipe, é encontrar esse equilíbrio na virtude. A virtude da confiança, como o Padre bem comentou agora, é confiar em Deus, porque nós não podemos paralisar. Mas, por outro lado, uma confiança cheia de prudência, devemos cuidar nossa saúde, porque, sem dúvida, Deus não constrói substituindo a natureza, mas Ele aperfeiçoa a nossa natureza humana. Ele não cancela a nossa natureza, Ele complementa, Ele aperfeiçoa, Ele leva à perfeição isso que nós já temos por natureza. Então, é necessário também cuidar da nossa própria saúde, da nossa natureza humana. Acho que é muito complicado encontrar hoje em dia esse equilíbrio e é esse convite que nós vamos fazendo, não viver de opostos, de polos opostos, mas buscar o equilíbrio, que essa é a virtude. Né? Medio virtus, já dizia Aristóteles. Desculpa, verdade, que eu não citei em latim, né? Perdão, não, a gente aproveita a ocasião, que a gente não usa muito isso, mas então tem que aproveitar algum momento. Mas realmente é isso, né? Pessoas que estão vivendo nos extremos, e a virtude não é o extremo. Não é ser imprudente, ser temerário, tampouco é ser medroso. Não, a virtude está no meio. Mas para não viver com medo, preciso recuperar a esperança na vida eterna. Não existe outro caminho. Tomar as medidas necessárias, prudentes, suficientes, porque se não tenho esperança na vida eterna, por que temo o céu? Estou demasiado apegado aos bens da terra, esquecendo os bens do céu. Se olho os bens do céu, vou ver com muito mais esperança as realidades da vida e não viver com paranoia, para que todos vivam o mesmo medo que eu. Já há muitas pessoas vivendo com paranoia, vivendo na paranoia, é incrível. Não lembro que comentaram lá na Itália, no nosso seminário em Roma, pois a polícia entrou no nosso seminário e interrompeu o jogo dos irmãos. Imagina, os irmãos que estão morando dentro do seminário, que não saem para nada, lá são, não sei quantos irmãos estão lá em Roma agora, uns 200 irmãos, entre padres, sacerdotes, irmãos estudando, pois os vizinhos denunciaram para a polícia que os irmãos estavam jogando, se divertindo, estavam jogando dentro do seminário. Irmãos que não estão saindo, não estão recebendo ninguém,
e proibiram de jogar, os irmãos não podiam jogar juntos. Isso é paranoia. Uma conta de Instagram, outro dia, não sei se compartilharam ou eu vi por aí, para postar fotos de pessoas que você vê que não estão respeitando a quarentena. Isso é um absurdo, isso é controle social sobre os cidadãos, cortando as liberdades das pessoas. Isso é paranoia. Não podemos deixar nos levar pela paranoia e infestar, não de vírus, mas de paranoia, os ambientes em que vivemos. Mas talvez o grande problema de muitas pessoas nesses tempos tem sido a constatação da própria impotência. Queremos ser senhores das nossas vidas. E tudo isso nos está ensinando que não o somos. Existem outras realidades que escapam às nossas decisões, ao nosso controle. E eu creio que talvez isso seja o que mais leva as pessoas ao desespero, ao medo, à paranoia. Mas quando parece que não há respostas ou quando ocorrem mudanças inesperadas, temos que aprender a não viver dos sentimentos. Em vez disso, com a ajuda de Deus, fazer o melhor para enfrentar o medo, mesmo quando estou realmente tremendo na base, como dizem por aí. Quando o medo ataca, a nossa primeira inclinação é fugir e voltar. Mas Deus está dizendo, não tenhas medo, confie em mim. Então o medo impede que o amor haja. Então só existe o egoísmo, já não existe lugar para o amor. O medo é um comunicador, não o senhor de nossas vidas. Permanecer no medo é o grande problema. Combater o medo, encará-lo, não guardar para si só, oração. Isso é importante. O medo nos afasta do céu. Meus medos não vão me dizer quem eu sou ou como vai ser minha vida. Sou muito mais do que os medos podem me dizer. Lembrando Santa Jacinta, que vimos lá nos Segredos de Fátima, ela comentava, se as pessoas soubessem o que é a eternidade, o que é o céu, fariam tudo para mudar de vida. Também encontrei por aí umas frases do livro O Homem em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que esteve em Auschwitz, se não me equivoco, durante a Segunda Guerra Mundial. E essas frases, para mim, foram também muito iluminadoras. Não pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Viver baixo medo ou viver na esperança. Ninguém pode decidir por nós. E outra frase dizia também, quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Pois as situações difíceis, diferentes que enfrentamos, transformar-nos também. Nem tudo foi cancelado. O sol ainda brilha, as amizades não foram canceladas, graças a Deus. Alguns talvez no Facebook se cancelaram, excluíram, mas o amor existe. E é mais forte do que o medo. Mesmo que não pareça. Ouvir música, dançar, para os que gostam, no meu caso, tudo isso está permitido. Ler, aprender, está disponível. A esperança, a fé, o amor permanecem. A imaginação não foi cancelada. De modo especial, pensando já nessas festividades que se aproximam. Não? Já temos a festa da Ascensão, que é celebrada 40 dias depois da ressurreição, cai numa quinta-feira, só que por ser missa de preceito, sempre passam para o domingo, então a missa da Ascensão, que é esse próximo domingo, e o domingo seguinte, o último domingo do mês de maio, o último dia também, do mês de maio, dia 31 de maio, pois temos a festa de Pentecostes. E eu tenho convidado muito nesses últimos dias, também na confissão, na homilia desse domingo passado, pois a confiar, a pedir, a suplicar a presença e a ação do Espírito Santo em nossa vida. Ele que é o santificador, ele que é o doador de dons, pedir também o dom da esperança, o dom para realmente viver em Deus. E é isso que realmente precisamos na nossa vida. Eu vou fazer uma propaganda aqui, já estamos chegando ao final, deixa eu fazer uma propaganda. Vocês sabem muito bem que nós temos o nosso podcast católico, Você Sabia? É excelente, tem muitos episódios lá.
Você pode compartilhar com todo mundo que queira, que com certeza vai ajudar muito. Porém, além do podcast Católicos e Saber, tem muitos outros, né, meios e redes pelas redes sociais que também são muito bons. Então, faça o seguinte: primeiro, escute todos os episódios do Católico Você Sabia, né, Padre Felipe? Depois de escutar isso, você pode buscar lá. Padre Paulo Ricardo está fazendo hoje, dia 18 de maio, eu sei que se programar ao ar depois, né? Mas dia 18 de maio vai aparecer uma live do Padre Paulo Ricardo, provavelmente vai ficar à disposição depois no site dele, então a gente pode buscar justamente sobre isso, sobre a espiritualidade católica nos momentos de medo, pensando que as portas do inferno não prevalecerão. A Igreja de Cristo vai vencer, então não podemos ter medo, porque Jesus tem preparado para nós um lugar no céu. O Padre Felipe falou da homilia dele nesse domingo, eu também posso comentar que a liturgia desse domingo, eu também comentei na minha homilia, fala justamente dessa certeza de que temos um defensor, não vos deixarei órfãos, vos enviarei um defensor que estará sempre convosco. Enfim, sei que o Padre Paulo vai falar também sobre isso ali no seu programa. Primeiro escuta e compartilha e curte e envia a todos esse programa sobre a confiança do podcast Católico Você Sabia? Depois pode ir lá e buscar o site do Padre Paulo Ricardo, que também é muito bom e tem muita matéria muito boa também sobre a confiança. Creio que vamos escutar primeiro a nós, depois vamos ver o Padre Paulo Ricardo, certeza, porque o dele é hoje, nós vamos publicar antes de que saia o dele. Depois vamos ir para a equipe do Padre Paulo Ricardo fazer uma propaganda para nós também, né? Estamos ajudando aí. Tomara, não, e tantos outros, não, que realmente está sendo também uma grande oportunidade para muitos sacerdotes, muitos leigos também, pois não só através de podcast, com muitas iniciativas também de poder, pois, trazer um pouquinho do ensinamento católico, mas também de realidades que podem nos ajudar também para esse período, não? Mas, pois, estamos chegando já aqui ao fim, graças a Deus não passamos muito no tempo, consegui correr um pouquinho aqui, mas foi uma oportunidade também de poder trazer esse tema. Pois busquei, ainda não tem chegado muitos e-mails ainda pedindo alôs, mas podem mandar o seu alô aqui, que a gente pois manda alô para outra pessoa, manda alô para nós também, não mandamos alô para vocês, não, no nosso e-mail católicocesabia@gmail.com. Depois entre lá na nossa página católicocesabia.com.br e também nas demais redes sociais, não? Instagram, Facebook, Twitter, estamos todo lado aí também aí. Mas é uma alegria então pois trazer esse tema para vocês, tomara que seja de ajuda também. E pois vamos terminando por aqui, Padre Renan. Não perder a confiança em Deus, gente, com certeza esse programa foi muito bom, te agradece o Padre Felipe. A confiança é uma virtude dos nossos tempos, né? Nós temos que pensar que a nossa fé é uma fé de eternidade, uma fé que só tem sentido vivê-la pensando que essa vida estamos preparando para chegar à eternidade. Quem sabe toda uma inspiração aí, quem sabe fazer uma reflexão sobre esse tema nos próximos episódios. Mas continuar confiando muito em Deus, Ele é o vencedor, Ele está do nosso lado, Ele nos envia o defensor e o medo não pode paralisar-nos, mas com certeza o Senhor está do nosso lado sempre. Estamos agora no mês de maio, também temos uma mãe que nos acompanha, que não podemos esquecê-la também, que com certeza nos ajuda e nos acompanha hoje e cada dia da nossa vida. Meu abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe. E nos encontramos aqui no próximo episódio, com a graça de Deus. Eu gostaria de terminar pois, fazendo uma pequena oração, pois pedindo também ao Espírito Santo, Senhor Deus, que nos traga a força do alto, a força para viver na esperança teologal, na esperança em Deus, na esperança de que toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Que especialmente aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento ansiedades, depressão, tristeza, talvez até os pensamentos suicidas, pois que o Deus da esperança seja também a fortaleza para cada uma delas. Amém. Amém. Um abraço então, pessoal, católicocesabia@gmail.com e católicocesabia.com.br. Um abraço e até mais. Um abraço, Deus abençoe.